Foi. Glebo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar te entrevistando. Muito obrigado. Imagina, obrigado você. E como eu sempre começo perguntando para quem, antes de entrar no seu lançamento, né, que é Quase Que a Gente Namora, que é o seu último lançamento, eu queria começar perguntando um pouco sobre sua história na música. Como é que tudo começou? Se foi de família, amigos? Como é que você descobriu que era música? Cara, muito obrigado aí pelo convite. Satisfação estar aqui falando do meu lançamento, da minha música e da minha carreira, né? Sim. Eu sou aquele tipo de indivíduo que já veio meio chipado, eu acho, com o lance da música aí, com o mosquito da picada da música. Eu, Sim. eu acho que eu fui meio que escolhido, assim, velho. Eu estudei pouquíssimo, assim, de forma acadêmica, assim, eu não lembro de pouca coisa, assim, que eu estudei. E eu lembro de ter começado tocando na igreja, assim, porque eu tinha 7 anos e minha mãe me levava pra igreja e de algum jeito eu tinha acesso ali aos instrumentos, aí eu ficava brincando e a coisa foi ficando séria. Daqui a pouco eu já tava tocando ali pra eles e foi assim que começou. Foi muito, foi muito precoce, isso acho que de 6 para 7 anos e com uns 13 anos, quando isso foi lá no Nordeste. Uhum. Uns 13 anos, eu já morava aqui em Limeira, que eu mudei. Eu sou de 85, então em 97, meus pais mudaram para Limeira, interior de São Paulo. E aí que eu tive um contato com equipamento, aí eu vi um pedal de coros, aí eu vi umas coisas diferentes, assim, aí foi muito legal também. E aí foi uma fase que eu parei de tocar só na igreja e eu vi é, a música como uma possibilidade de carreira mesmo, assim. Sim. Então, Mas essa possibilidade de carreira veio antes ou depois da mudança? Você já se mudou para Limeira pensando em trabalhar com isso ou foi lá em Limeira que você pensou mesmo? eu acho que eu não pensava em trabalhar com isso, Uhum. mas eu acho que eu já vivia em função de coisas musicais, assim, sem querer mesmo, sabe? Em Então, Limeira eu sei lá, eu comecei a tocar para ajudar em casa, comecei a uhum. fazer baile. Então eu lembro que as fitas, assim, as primeiras coisas que eu recebi para eu tirar eram fitas, assim, várias fitas. Então tinha na parte A da fita, no lado A da fita tinha música um, dois, três, não sei o quê. Na parte B tinha música não sei o quê. Eu lembro daquele monte de coisa que eu falo, como que eu vou tirar isso? Eu não tirava nenhuma. Ai, mas eu sempre tive um ouvido muito bom, então, tipo, cheguei no palco pra tocar assim, aí o Cezinha olhou pra mim, que era o dono da banda, e falou: Você não tirou nenhuma música, né, filha da puta? Eu falei: Não. Ele falou: Ó, vai ter a próxima que é assim. Tan, 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 tan. Ele cantou no meu ouvido. Eu falei, beleza, aí eu entrei. Aí toquei certinho o que ele cantou no meu ouvido. Aí ele falou, puta, mano, você não tem noção do que você tem aí. Tipo, seu ouvido é muito bom e você vai ter uma carreira muito bem sucedida por causa disso. E foi assim que eu fui me virando, assim. E Fui foi meio que uma habilidade nata, né? Porque você mesmo disse, falou que você não tinha um estudo em si, né? Mas foi o ouvido que foi te ajudando a pegar também, né? Meu ouvido é muito bom. E assim, nessa época foi a época que eu fiquei mais confiante nisso. Depois disso, eu me tornei realmente essa pessoa que consegue improvisar ali com a limonada, sabe? Fazer a limonada com limão mesmo, assim. Mas até hoje esse dom te ajuda muito ou você também se aprofundou academicamente em estudar, na prática, né, no caso, em estudar os instrumentos, ou foi tudo pelo Mano, seu próprio dom? eu sou muito autodidata, assim. Eu acho que Uhum. eu só repliquei isso que funcionou. Hoje eu toco alguns instrumentos, toco, produzo, mexo invento instrumentos. Então, eu acho que, por isso que eu falei no começo da conversa, assim, eu acho que eu vim chipado aí com Com mosquito, uma né? Vamos dizer, foi inteligência. picado já. Isso aí, assim. E hoje você prefere ficar mais na parte do cantor ou na parte da produção? O que, que mais te atrai? Eu gosto muito das duas coisas. Eu gosto de cantar, gosto de tocar, gosto de brilhar. Ah, gosto de ser também o mundo ali, porque eu acho que são duas essências diferentes, né? Eu acho que é Sim. como se eu tivesse um pouquinho das duas. Tem o próprio espírito que habita em mim, que é o meu raciocínio, e tipo assim, eu acho que essa coisa é muito que
faz as pessoas se conectarem à minha arte e tal. Eu acho que tem a ver com o raciocínio, não só a música pronta que tá aí, sabe? Tem a ver com um tipo de, talvez, espelhamento que as pessoas buscam para conseguir, de repente, improvisar. Eu acho que realmente eu improviso bem e lido bem com as frequências, quando eu tô num momento ali de ter que fazer isso. E eu acho que o que cativa as pessoas é isso em mim. A outra parte é a própria música, que eu acho que isso aí não é o espírito que anima, e sim o que é animado. Então, essa coisa que ela já é, o comando que já é animado, ela é onde eu sou o produtor. Então, é aí que eu vejo alguém que tem o espírito que anima, aí essa coisa me anima, e aí eu consigo fazer uma música que vai ser o território que essa pessoa, que esse artista vai pisar. Não sei se você entendeu a analogia que eu quis Eu dizer entendi. aí. O que eu entendi é como se fosse uma ponte e os dois lados se conectam, né? Pode ser, pode Seria ser. certo, seria isso. E acaba gerando identificação com o público também, que ouve a música e sente a mesma coisa, acaba sentindo a mesma coisa, ou próximo, né, disso. Sim, é como se fosse a parte de produzir a música, é como se eu fosse parte de um organismo que é maior do que a mim mesmo, assim. Eu sou Sim. útil, eu sou um portal, assim, sou um porta-voz aí para ajudar outras pessoas também. Você é o pulmão e tem vários outros órgãos trabalhando ali junto naquele projeto. Isso aí. É isso, aquela música. E, bom, quase que a gente namora, ele gira em torno de relações que quase aconteceram, mas ficaram suspensas no meio do caminho. Quem nunca passou por isso? E o que te interessava emocionalmente nesse lugar do quase? Qual foi a história dessa música? Como é que você chegou até ela? Cara, foi através de um quase relacionamento mesmo. Eu acho que eu vivi aí nos últimos 2, 3 anos aí uma fase muito intensa emocionalmente da minha vida. Não precisa citar nomes, fica à vontade. Eu não sou uma pessoa que me esconde muito, assim, mano. Eu sou Se você quiser me conhecer, você vai ouvir minhas músicas. Quem sabe? Quem tá longe não vai sacar, mas quem tá de perto vai sacar. Não, eu falo, a melhor forma de conhecer um artista é ouvindo as músicas dele. É, Sim, sim. A é, gente não tem é, tanta opção, não. é. E aí, eu acho que a posição de vulnerabilidade pro artista, mano, é um dos lugares mais bonitos, assim. Aliás, Uhum, eu acho que de profissões e de formas de reagir quando tá em crise, eu acho que o artista é o bicho que mais lida do jeito mais bonito, assim. E verdade. aí, eu acho que, acho não, eu vivi uma das coisas mais intensas e que acabou, né? E aí, que nem começou e acabou, e eu acho que o que restou foi esse EP. Então, não é na real só o nome do EP, mas são as 4 faixas aí, elas compõem uma história que foi vivida. Então, ali tem o começo, tem o meio, tem o fim da história. Uhum. E eu acho que o lugar que mais me interessa de estar hoje respirando esse EP não é um ambiente de saudade ou um ambiente de melancolia, mas é um ambiente de olhar assim como realmente a gente consegue trazer brilho, magia para uma coisa. Mano, é um sentimento, é uma ideia, é uma ideia que você cria sobre alguém, ou são planos que você faz e assim, mano, o ser humano é um bagulho muito lúdico. E hoje Verdade. a parada mais interessante pra mim é olhar e olhar pra essa espécie e ver, cara, vocês conseguem realmente dar muito mais valor a coisas que não são, às vezes, vividas do que coisas que são vividas, tá ligado? O Sim. artista também, às vezes, ele tem um auge. Até falei esses dias atrás, numa entrevista minha, e ele tá no quase também, né? Porque tem uma coisa é, nisso, assim, de você perseguir, de você querer, e aí você nunca se permitir ter essa coisa, faz você deixar isso maior também. Eu acho que pelo que você falou, e que eu acredito também, né? Cara, o ser humano, pra mim, é uma das espécies mais complexas, sabe? Tanto em modo de viver como psicológico também, Sim, desse lado. com certeza. E o EP, ele transforma expectativa, conexão e despedida em uma espécie de mapa afetivo, né? Como foi o processo de você organizar esses sentimentos nesse projeto? Pra colocar nele.
Eu acho que foi um projeto que eu demorei, foi um dos que eu mais demorei. Eu sou muito rápido fazendo músicas. Uhum, Geralmente eu faço no dia. Esse disco eu demorei uns 3 meses para fazer. Porque eu chegava, cantava, aí eu sentia que eu me expunha muito, ou expunha muito a pessoa, ou expunha muito a situação, aí eu voltava e falava, mano, isso aqui não tá legal. Aí no outro dia eu cantava e ficava, pô, ficou muito genérico. Eu tenho estúdio, trabalho com isso, então eu tive a vantagem de poder ir me colocando e situando e ficando confortável com o que eu estava cantando ali, falando de letra, né? Porque isso foi também foi a relação que acabou, que estava se acabando, ela foi acontecendo de acordo com o que eu estava compondo a música, as músicas. Então, tipo, tinha frase que eu estava fazendo aqui no meio do negócio e acontecia uma coisa, eu mudava ela. Era pra ser tipo, pô, que foda isso. É tipo, mano, que foda que isso não, sabe? Então, uhum. tipo, a coisa meio que foi acontecendo assim, velho. E foi ganhando, e foi se transformando na música, né? Foi Foi se isso. transformando nas músicas. Todas elas têm a mesma história. Então, tipo, em Quase que a gente namora, eu falo do vinho, Uhum. eu falo do isqueiro, Sim. que eram objetos e Que coisas tá, que. que estavam presentes naquela relação, né? Aí você conta um pouco sobre a participação de cada coisa ali naquele cenário. Isso. E aí eu cito numa música, falo do vinho, na outra eu falo que o vinho é branco. Uhum. Aí Legal. na outra eu falo da taça. E Uhum. assim, tipo, tá tudo ligado, é a mesma história. Você vai ouvir uma música só, pô, aqui ele tá falando disso, puta, mas lá no começo ele deu o toque daquele outro. Então o negócio ficou meio dark, assim, sabe? Pô, A série. o interessante, até quando lançar não foi lançado ainda, né? Vai ser ouvir do início ao fim, em ordem das faixas, porque você acaba vivendo uma série ali dentro, você vai escutar uma série, uma Perfeito, meu musical. mano. Isso aí. E você fala de experiências pessoais suas, mas também de histórias que você ouviu de outras pessoas, pessoas próximas também. E nesse caso, em que momento que você falou que você tem uma facilidade para escrever música, né, para fazer música? Em que momento que uma dor ou uma lembrança ela deixa de ser apenas íntima e passa a ganhar força como canção? Como é que você transcreve isso numa música? Eu acho que quando eu não paro de falar mesmo, as coisas que eu não paro de falar, eu transformo em música. Então, quando eu tô desabafando aqui com um amigo, e aí eu tenho que falar de novo, a forma que eu tenho de transformar esse desabafo em alguma coisa que eu transformando em música, assim. Todas as minhas ideias, desde as mais bem pensadas até as mais emocionalmente complexas, assim, todas elas eu sempre vou fazer música, cara. Seja falando de grana, seja falando de ganhar dinheiro, seja falando de um pensamento espiritual, assim, seja uma coisa falando de experiências com psicotrópicos, o que for, assim, eu vou querer pegar a minha parte mais íntima e expor. Você é atraído por esses assuntos, Eu né? sou atraído Então, e eu sou, tipo, a coisa que mais brilha é o segredo que as pessoas escondem, é o tabu pra mim. Então, mano, se você tem alguma coisa pra você colocar, se eu tenho alguma coisa pra colocar na minha música, são os sabores mais estranhos, assim. Eu gosto desse jeito, sabe? você daria um ótimo psicólogo. E, bom, há algo muito humano na ideia de você revisitar aquilo que poderia ter sido, né? Muita gente já se pegou pensando, né? E se acontecesse, né? Tudo mais. E o que esse processo de olhar para relações interrompidas acabou te ensinando, tanto sobre amor, tempo, escolha, você levou alguma lição disso também para sua vida? Com certeza. Eu acho que eu demorei muito tempo, fui casado durante muito tempo, né? Fui 20 anos casado. E maravilhosamente casado, assim. Aliás, eu só conheci pessoas incríveis, eu só tenho a agradecer na minha vida, mano. Eu sou um cara muito abençoado. O lance é que você é, termina se colocando em determinados momentos da tua vida, e é assim que tem que ser, com mais respeito às pessoas do que a você mesmo. Então, tem determinadas situações que você quer sonhar que você não pode contar ou não pode confiar em determinadas pessoas. Eu acho que hoje, com a minha experiência, eu consigo entender, mano, que todas as pessoas são importantes e especiais, mas que para você ter um vínculo sincero, você não pode entregar tudo para todo mundo. Então, a dica é assim, ó, tem amigo que é para você
tomar cerveja e desabafar no churrasco, parceiro. Tem amigo que é pra você trabalhar. E o amigo que é pro churrasco, ele não vai trabalhar bem com você. E o amigo que é pra trabalhar bem com você, ele não vai se divertir com você no churrasco. A gente cria perfis, né, de amigos, né? E essa coisa, é, quando ela fica íntima do jeito certo, você não se expõe no churrasco bêbado pro teu amigo e ele no outro dia ele te zoa. Você não se expõe no trabalho, uma coisa, pô, eu fiquei bravo aqui por causa do trabalho e teu amigo não vai te julgar, é ao contrário. Ele tem a mesma percepção de necessidade que você, então eu acho que isso completa. Então eu acho que por ter ficado muito tempo me relacionando dentro de uma bolha, eu acho que eu criei uma estrutura que eu queria entregar tudo e também queria receber tudo. E hoje eu percebo que, pô, é tão especial você poupar, você zelar e você não entregar tudo, mano. Porque tem a pessoa que quer e que vai receber isso com bom grado, e tem a pessoa que não, pô. Sim. E, bom, para você falar sobre essa profundidade emocional que traz no seu álbum, né? Você misturou muito do pop e do R&B. O que te levou à escolha desses dois estilos de música para você conseguir contar com esse álbum? Eu acho que eu sou um cara bem universal, assim. Então, o R&B eu acho que é a minha forma de respirar a música. E eu a palavra pop, eu acho que se encaixa porque hoje eu tô na minha fase mais comercial, falando inclusive desses assuntos, a letra. Eu sempre tive uma postura um pouco mais experimental, talvez, assim. Sempre gostei muito do universo pop também, mas eu sou um cara focado na música. Hoje eu acho que meu assunto, a minha comunicação, ela tá mais comercial. E aí eu acho que por isso. E eu acho que o pop me agrada nisso, assim, de conseguir transparecer, sabe? Uhum. E falando de outros trabalhos, você fez Outras Dimensões, Mente, Corpo e Alma, né? Que foi um trabalho mais amplo. Sim. Esse agora é um EP que ele é mais concentrado, é mais íntimo. O que mudou em você artisticamente até chegar nesse formato agora? Você foi uma decisão fácil? É uma coisa que já queria fazer há muito tempo? Se abrir na música, assim? O que te levou a esse momento? Eu acho que é, um, é, uma, é uma escolha que não é muito escolha, assim. Eu acho que essa escolha foi feita há muito tempo atrás e a gente vai é, sentindo os próximos passos. Mente, Corpo e Alma foi um trabalho muito legal de ter feito, assim, me expõe também muito, assim. Realmente, Mente, Corpo e Alma, a luz e a sombra, né? Uhum. E, de algum jeito, eu acho que esse trabalho aqui, agora, do Quase Que A Gente Namora, ele finaliza o Mente, Corpo e Alma, sabia? O Mente, Corpo e Alma, ele já era esse envolvimento. Aham. Só que Aí, era, ele deixou uma abertura para continuidade, né, no caso, né? só que ele era um envolvimento numa linha do tempo e numa faixa diferente. Aí, quando o Quase Que A Gente Namora vem, ele chega e volta ali na parte do corpo, do mente, corpo e alma, e ele cita coisas, por exemplo, por que que se falava no mente, corpo e alma de relações que já eram relações com tanto amor, mas relações no passado. Então, tipo assim, tem algumas músicas que eu canto ali no mente, corpo e alma, que é... Vou até cantar aqui um pedacinho, tudo bem? Por favor. Vou desligar o microfone aqui para não atrapalhar. Deixa eu tirar minha blusa. Então é como se desde o começo o negócio já tivesse acabado, sabe? Sim. Tá. Mas eu penso, mas eu perco tempo pensando. Meu espaço, meu silêncio, meu canto.
Deixa, tanto faz. Cansei de ir atrás. Meu tempo vale mais. Voltas do passado me enganam. Tudo planejado só restar um plano. Deixa, tanto faz. Só quero me paz. Viver ao viver. Nada demais, nada demais. Indo lá fora, eu aqui dentro. Tempestade, temperamento. Do lá fora e eu aqui dentro. Eu vi da janela, é a vida acontecendo. A vida acontecendo, ela é bela. Eu cantei o seu nome pra lembrar a nossa época. Acredito e gosto de falar de coisas etéreas e eternas. Eu agasalhado na minha bolha, cantando os meus poemas, vivendo as minhas escolhas. Na verdade, queria beijar a sua boca. Pô, adorei. E uma parte que me chamou a atenção, duas coisas. Esse era um EP mais amplo, né? Como a gente falou, né? Mas ainda Uhum. assim tem muita coisa sua que você bota pra fora nessa música, né? Muito Sim. sentimento. E o que me chamou a atenção foi a parte cansei de ir atrás. Do que se trata isso? Foi uma coisa que também não aconteceu? Foi uma coisa que você quis desabafar? O que que você Cara, olha, cansou de ir atrás? é muito louco isso, porque quando eu fiz essa música, eu tava justamente indo atrás, assim, eu não tinha essa perspectiva. Sim, E foi sobre a mesma pessoa, sobre a mesma relação. E eu compus essa música falando que eu cansei de ir atrás, mas eu tava muito apaixonado nessa época aí. Foi o entendi. começo, foi a primeira música que eu fiz quando eu me apaixonei por essa relação, por essa coisa toda que me machucou tanto depois. Então é como se eu olhasse assim e falasse, mano, você tava o tempo todo. Tem uma outra que eu falo que a gente já sabia tudo desde o início, desde antes. Tipo assim, mano, que loucura. Eu fui dando minhas dicas, assim, como se fosse uma energia e uma relação que ela já começou pra ter esse auge dessa forma, que é o quase, assim. Fala, Sim. mano, como pode? E quando você começou na relação depois, você voltou nessa música e percebeu isso? Que ela dava uma dica? Eu percebi, depois de ter lançado, eu vi as coisas acontecendo, todas as músicas desse álbum, do 18, do Mente, Corpo e Alma, depois eu percebi que era pra essa pessoa também. Caramba. Foi acontecendo, eu falei, caramba, isso aqui é a profecia do negócio, todas elas. Cada uma tem uma coisa especial. Eu tinha feito uma música assim direcionada para essa pessoa, Uhum. né, se chama Roteiro Proibido. É uma música muito bonita, sensual, e tal. Depois eu comecei a ouvir, eu falei, mano, todas as músicas teve o pensamento, eu tava gravando na época, eu tava influenciado, que eu tava apaixonadão, que eu tava vivendo. Tudo aqui foi moldado por esse óculos, eu mudei tudo por essa pessoa, assim, eu fiz tudo artisticamente, e isso tinha que ter o gosto do meu sentimento ali. Eu não podia deixar as músicas sem levar essa carga, sabe? E o legal é que a música acompanhou tudo, né? A trajetória toda, a sua A- trajetória toda. Acompanhou. E eu ia falar, acabou dando uma travada quando você estava cantando, mas essa música tá no Spotify, né? Quem quiser ouvir inteira, tá no Spotify, na plataforma. Tá no Spotify, o nome dela é Meu Temperamento, e ela tá no álbum Mente, Corpo e Alma. Perfeito. É só porque se estiver travando, a pessoa pode ouvir lá também. Sim, E, bom, as suas referências, elas passam por Dela Cruz, né? Os Garotinhos e a Glória Groove. certo. O que que você acabou, quais elementos que você acabou puxando de cada um deles para construir essa autenticidade? O que que vem de cada um? Cara, o legal hoje de poder falar isso aqui é que eu acho que eles não me influenciam tanto musicalmente quanto eles me influenciam na carreira, na forma de pensar o business deles, assim, sabe? Ah, legal. É mais sobre gerenciamento, então, né? Que É você. muito mais sobre gerenciamento, assim. Tudo bem o som, a gente tá dentro do mesmo gênero, mas eu acho que a minha bagagem, eu acho que ela comporta aí uma parada até a mais, porque eu também sou instrumentista, eu componho, eu gravo e tal. Então eu não, não tenho essa qual que é a palavra que eu tô buscando? Eu acho que eles têm muito a agregar, muito, 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 muito mais é, vivendo e fazendo esse sucesso que eles conseguem do que nessa parte mais musical. Então, assim, por exemplo, o De La Cruz, cara, é um cara que tudo que eu vi
dele, assim, foi muito bem feito, assim, eu não vi, eu não, é uma pessoa, é um cara muito foda, assim, eu tenho amigos que já trabalharam com o De La Cruz, o Gabi, a Clau, é uma pessoa que tá muito próxima, assim, e é um cara que eu admiro, assim, meio que de longe, mas eu acho muito legal a forma que ele encara, o respeito que ele tem da plateia, das pessoas, dos profissionais que trabalham com ele, é uma pessoa que eu admiro muito, pelo corre. A Glória Groove também, pô, é muito foda, é, ver o posicionamento, o quanto realmente existe força, assim, né, mano? O quanto precisa de força para lutar, para defender o ideal. Tipo assim, ela teve uma escola parecida comigo desde o lance do baile até o lance da igreja, até o R&B, a mistura. Ela, pô, ela tocou pagode, toquei pagode. Então existe uma identificação Sem com, contar com que a força. ela tem uma história fantástica, né, de É vida maravilhosa, também. tá maluco. Né? Desde lá do balão até como ela foi se transformando, né, na que ela hoje, ela é maravilhosa. Exatamente. E assim, eu acho que eu me inspiro na força que essas pessoas têm de continuar, de permanecer, de fazer uma sonzeira, sabe? Assim como tantos outros. Então, é isso. E hoje, além de criar os seus próprios ideais, né, de carreira, você também já aplica muitas coisas que você vê que eles usam no gerenciamento deles para sua. Sim, sim, cara. Eu sou completamente fã do jeito que eles se movem, assim, eu procuro aprender o máximo, assim. Legal. E o título, né, quase que a gente namora, ele carrega uma frase que muita gente provavelmente diria olhando para a sua própria vida amorosa, né, como a gente até brincou no início. Mas como você chegou nesse nome porque ele te pareceu tão certeiro para resumir o projeto? É algo que você pensou na hora, que estava dando Cara, o nome? Como é que foi? você acredita que o nome do álbum era para ser A Última Homenagem, que é uma música também? Uhum. Então, são 4 faixas. Os nomes são bem interessantes. Então, Quase que a gente namora, Vinho Branco, A Última Homenagem e Mesh Lanks. E aí, tipo assim, qual que é a parada? A Última Homenagem tinha um conceito interessante, só que ficou muito denso, ficou sério. E Quase que a gente namora foi a música que eu mostrava para as pessoas falavam, quase que a gente namora. As pessoas sentiam isso. E foi ficando. Então, ô, mano, quando você vai lançar Quase que a gente namora? Aí eu mandei as duas opções do Quase que a gente namora e a última homenagem. Naturalmente, a produtora já escolheu Quase que a gente namora como capa. Eu falei, pô, então tá bom. Porque a galera pegou no emocional, né? Pegou no emocional e foi rápido. Na real, não fui eu que escolhi, sabe? É bom quando é assim, né? Verdade. E é quase que namora, viu branco. Última A homenagem última qual era a homenagem, outra? Mexe Lanks Felix. Como é que você chegou ali? Mano, é um trocadilho, né? De palavras aí. Essa música Era pra não fazer merchandising do McDonald's? era tipo isso, assim. Caramba. Eu falo uma frase legal nessa música que é mais verdades do que se pensa nas mentiras que se contam por aí. Mexe Lanks Feliz MCs. Boa. Então, tipo, a parada. Eu gosto de palavras, assim, misturadas, assim. Uhum. Sempre sabe aquela brincadeira de. Mano, é muito, muito imbecil, mas de misturar, assim, dois objetos. É isso aí que eu É, faço. fazer anagramas, né? Tudo mais. É. E as outras músicas, Vinho Branco, como é que foi a história de cada um? Então, Vinho Branco, eu, eu, eu explico ali sobre o adeus, o quanto foi. Me pegou despreparado, porque era uma relação que era especial, e assim, de repente você é, se dá conta com um tchau, que puta, um adeus que pode. Agora você não sabe se é definitivo, se você manda uma mensagem depois. Pô, antes a gente se falava tanto, né? Então eu acho que essa música ela fala do tempo de relação é, antigo. Tem algumas frases assim, eu saindo de uma relação antiga, você com tanta pressa de viver a vida. E de repente, tipo, tudo que ficou foi um talvez, assim. Uhum. Então, cada música dessa, ela estabelece um elo com, com, de repente, uma fração de tempo daquela relação vivida. Então, a primeira, quase que a gente namora, ela chegando com o vinho, me oferecendo, a gente chapando aqui e trocando ideia e compondo, ela de calcinha no meu sofá.
E são as imagens que vêm na minha mente. Eu Era uma coisa bem sensual, né? Mas que você tinha, né, nessa música. mais sensual, assim, e assim, uma saudade, um negócio assim, pô, por quê, né? E aí, depois, aí o vinho branco, já, eu não citei, né? Mas assim, agora o vinho branco agora tem um sorriso lento, tem uma saudade, pô, eu tô tomando um vinho branco sozinho. Tipo, antes a gente tava aqui tocando violão, trocando uma ideia, falando de física, e agora eu tô aqui tô fazendo essa parada sozinho. Pô, você disse tchau e você não voltou. É, Sabe o que eu vou fazer? Vou botar nas músicas. Aí no vinho branco eu falo. Vou aí botar nas o músicas. vinho meio que dá uma. Ele representa a saudade, né? Representa a saudade. E o vinho, ele tá numa taça quebrada. Eu tomo vinho numa taça quebrada. É, vamos lá. A última homenagem também tem uns momentos lindos, assim. Eu falo que a pessoa foi capturada, que ela foi um Pokémon. E que a gente era tipo art business, assim, se querendo, mas como esse casamento é difícil, né? Sim, Tipo, eu acho que a arte é como se fosse a dama e o business é como se fosse o cavaleiro. E assim, essa coisa ela realmente não pode ser invertida. Realmente o cavaleiro ele não pode querer, que é o que acontece hoje, né? Tipo assim, é como se o cara fosse casar com uma mulher muito gostosa e ele ficasse postando a bunda dela pra vender. sim. Então, puta, pode falar, meu mano. Eu tenho até essa foto aqui, ó, que você botou na divulgação, é essa, né? Que é a taça quebrada da questão do vinho, né? É, essa aí. Pô, Eu ficou fiz um legal pra clipe com caramba. isso, cara. Vai sair um clipão lindo. Pô, ficou Então, maneiro. aí na outra, na última homenagem, eu tenho algumas frases bonitas, assim. Deixa eu lembrar aqui, né? Do japonês, os detalhes, a gente num japa comendo, e aí foi ali que acabou, ali que terminou, e aí a gente tinha uma conversa tão íntima, de repente a gente vira dois estranhos. E aí é isso, assim, as quatro músicas, elas vão navegando e vão contando a história desse quase Ah, relacionamento. é quase como você vê uma série sonora, né? Isso, Seria isso. E uma coisa que eu acho que é difícil, que é em canção sobre o amor, né? Amor, desamor. Muita gente explora, muitos artistas exploram esse tema. E uma coisa que é muito difícil é o risco de você acabar caindo no óbvio, né? sim. É, isso é uma dificuldade ou você sempre conseguiu transmitir essa sinceridade sobre o que você é? E eu acho que eu não tenho essa dificuldade, até porque eu me considero, assim, esse é o meu trabalho mais comercial, e eu me considero muito. As pessoas queriam muito que eu fizesse isso antes, eu sempre segurei muito para não fazer música romântica, assim, porque eu acho que era vulnerável demais para mim. Então, eu sempre tive essa barba aqui, sempre me mantive mais rockstar possível. E desses 3 anos pra cá que eu comecei a amolecer um pouco, mano. Tô com 40 anos e eu não tinha sentido isso ainda. E aí Uhum. meio que o universo falou, parceiro, esse aqui é o caminho e pá. Então não me sinto nada redundante, eu me sinto uma criança cantando sobre isso, me sinto tipo, puta vida, que delícia. E o legal é que, apesar das pessoas terem te pedido, né, pra cantar, foi uma coisa que você tomou como natural, foi uma iniciativa sua de ter pensado e tá Nunca na tive hora. interesse, meu mano. Ó, eu lembro do Rapping Hood aqui falando comigo. Na primeira vez que a gente gravou junto, ele falou assim: mano, você tem que cantar sobre o amor, sua voz é linda, você tem uma voz suave, você tem que cantar. Eu falei: para, pai, vamos passar conhecimento pra essa molecada, não sei o que, tipo. E eu sempre numa parada assim de querer cantar. E é lindo também, mas uma coisa, uma mensagem, uma coisa de levar instrução, ou até de ser um exemplo mesmo. Assim, de repente eu me vi num lugar muito bonito agora, assim, de sofrimento, de se refazer mesmo, de se abrir, de estar vulnerável e falar, mano, isso aqui não faz tão mal, sabe? Sim. E você falou, sem dar muito spoiler, né? Se você quiser, você falou sobre o videoclipe. Sofrimento é foda, não é isso também, né, pô? Eu tô falando desse jeito aqui, quem vê pensa que o cara tá. Mas é de se colocar vulnerável mesmo, né? Tipo, de Sim, falar, mano, pô, isso aqui é vida, isso aqui não tá travado, se tá disposto a sentir as coisas, sei lá, a gente vai ficando mais velho, você vai ficando mais travado. Pô, e é legal, com 40 anos, tá escrevendo o EP mais romântico da minha carreira. cara, e até porque foi bom você ter esperado, minha opinião, né? Por um lado de você ir acumulando uma bagagem de história pra você poder botar nesse EP, Sim. sabe? É que nem o autor que escreve uma biografia, mas depois vive tanta coisa e fala, cara, por que que eu não botei essa história lá naquele livro? É. O álbum é a mesma Sim. coisa, pô, é bom por causa disso. Sim. E você comentou sobre um videoclipe, né, que você gravou, até com a foto que a gente mostrou aqui. E
Só que a produção ela conseguiu acompanhar exatamente o que as letras queriam transmitir. Como foi esse processo de você pegar, de você criar o videoclipe a partir das músicas? Foi incrível. Foi, foi com um amigo meu, assim, da forma mais maluca, o Kenny. Um beijão, Kenny, que você que tá vendo isso aí, o DV também. Os caras acompanharam um pouco da minha sensação desde fazer a música e isso bateu no Kenny de um jeito emocional também. Eu acho que ele viveu uma coisa parecida e quando ele ouviu minha história, que ele ouviu a música, ele falou: "Pô, mano, vamos roteirizar e vamos fazer isso". A gente rodou o clipe do dia pra noite, da noite pro dia, aliás. Foi muito rápido de fazer e foi muito gostoso fazer assim. Realmente eu revivi cenas do meu romance ali. Foi um negócio interessante, assim. E foi uma coisa difícil ou foi uma coisa fácil? Cara, foi maravilhoso. Eu vou falar que fácil é muita coisa, mas foi bom, foi maravilhoso. Não foi uma coisa difícil, não. Precisou de atenção ali, é uma coisa com sentimento. Então, Sim, o negócio passa mais mais sensação quando você está sentindo. E a gente sentiu aqui muita coisa. Então, foi legal fazer. Eu acho que é o clipe mais legal assim que eu fiz de estar representando ali, de estar com uma historinha. Meus clipes geralmente ou são ideias numa técnica, então, pô, vai ser isso aqui, a gente vai cropar ali, ou ideias ou técnicas de vídeo, ou cantando a Vera, uma performance musical. Esse é um clipe com história que ficou muito bom. legal. E eu só vou pegar o telefone para desligar, tá? Que tava tocando aqui, tá? Ao longo dos anos, você também foi conquistando espaço nas plataformas. E o que mais te toca quando você percebe que outras pessoas se reconhecem nas histórias que você escreve? Como é que é receber esse feedback, cara? Ah, é incrível, né, meu mano? A gente existe para fazer parte na vida das pessoas. Então, quando a gente recebe isso, é incrível. Com essas músicas aqui, eu já tive essa sensação de das pessoas se identificarem. É muito legal, cara. Você não se vê sozinho, né? Você olha Sim. e fala, pô, bicho, agora sim, pô. Agora tá fazendo, pô. O negócio tava só aqui comigo. Olha aqui como é. E de repente você descobre que tem outras pessoas que sentem a mesma coisa que você. A mesma coisa. E você é só o porta-voz. Eu acho que a consciência, né? Ou um sentimento, como a gente conseguir falar isso. Eu acho que é uma estrutura que é além da casca humana aqui. Talvez isso seja até do próprio planeta. E. Como, Pode pode continuar. falar. Pode continuar. Como se fosse um tipo de plugin nativo que o planeta tem, e ele libera essas influências magnéticas para a gente conseguir sentir e evoluir, performar na vida mesmo, assim. Então, e eu acho que as pessoas passam por sensações parecidas, sabe? Legal. E uma coisa interessante é você se, como dá pra dizer, você se expôs muito, né, sentimentalmente, né, nesse projeto. E para você, tanto como artista como pessoa, você acha que é preciso coragem para fazer isso, para você se abrir tanto em um projeto? Em algum momento você escreveu pensando, cara, o que a galera vai achar? Em algum momento, ou não, você foi corajoso e falou, botou a cara mesmo. É muito difícil, mano. Esse é o ponto mais embaçado, assim. Eu pensei em não lançar esse álbum, pensei em não lançar esse EP, porque é recente, é uma história recente. É, é uma história que tá sendo completa agora, eu lançando o EP, mas eu sempre busco isso. Eu acho que eu só existo se eu for assim. Eu tenho necessidade, eu tenho sede por isso, mas é difícil. É que nem quando eu fumei um baseado pela primeira vez na frente do meu pai, tive que trocar essa ideia com ele. Ô pai, eu fumo um baseado, queria falar. Tipo, mano, eu tinha que fazer isso, porque eu ia ficar fumando escondido, era pior. Eu ia ser, além de maconheiro, ia ser mentiroso. Ou ia ficar escondendo meu pai. Então, tipo, não, mano. Eu prefiro que as pessoas é, entendam da forma real, pela minha boca. E não é que eu tô contando. Não, eu tô contando uma coisa linda. Então, até sobre isso, assim, pô, bicho, é, eu fumo um, pô, eu canto sobre isso. Pô, eu tô ganhando dinheiro, eu canto sobre isso. Mano, eu perdi o dinheiro, eu canto sobre isso.
eu tô trabalhando com tubarões, eu canto sobre isso. Tipo, eu sou essa pessoa, eu não tenho opção. Eu acho que para se fazer presente como artista, eu acho que você tem que a obrigação de se entregar a essas. E o que é mais difícil? É falar por uma conversa ou falar por uma música pra você? Agora foi boa pergunta, hein? Obrigado. Eu acho que assuntos sérios que, que eu preciso que leve mais informação do que uma conversa simples, eu acho que eu coloco na música. Boa. Eu acho que tem um degrau de assuntos assim que se eles chegarem, eles viram música na minha vida. Tipo assim, mano, qualquer coisa pode ser importante. Tipo, tem um lanche que virou uma música, tem um Strong aqui do lado, que é tão bom, mano, é muito bom, velho. Eu fiz um jingle pros caras, eu fiz um jingle do Strong. Que maneiro. É isso. Se for bom, eu vou fazer música. Cara, e é interessante, porque isso que o exemplo que você falou do seu pai, né, com a maconha, né? Foi essa questão, cara, porque é diferente. Eu até então eu não te conhecia, a gente está se conhecendo aqui pela entrevista. Sim. Só que eu ouvia uma coisa, é uma pessoa que está distante de mim ainda. Mas você falar a verdade para alguém que já te conhece, que é próximo, pode ser mais difícil ainda, né? Porque ela já vai pegar os insights ali já. Não é, mano? É isso. E é muito louco, tipo assim, eu tava falando esses dias assim, como é mais fácil você ser íntimo de alguém que você não conhece. Exato. E Você tá em São Paulo, eu tô no Rio, tipo, é isso, a cara. gente consegue aqui ser tranquilo. E ao mesmo tempo você fala assim, pô, mas e aí, como é? Aí a gente vai se conhecer pessoalmente. Mas aí a gente se conhece pessoalmente, aí você já sabe como eu sou. Fala assim, pô, o Glebão, ó, daquele jeito, pá. E aí a coisa vai ficando. Quando você. Quando a gente estiver muito próximo, vai ter assuntos que você vai olhar e falar, mano, pô, não vou falar isso pro Glebão, porque ele vai ficar chateado. Sim. E aí tal, aí você começa a ter, a prever o meu comportamento e você começa a agir. E eu acho que aí o relacionamento que é muito íntimo, ele começa a plantar essa coisa que não é de intimidade, bicho. E é um É, paradoxo. é porque no início a gente não tem nada do outro gravado ainda. É justamente isso. Muito Você não tem nenhuma maluco, né? percepção. É. Então, Kleber, para terminar, eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva no final. Cara, você já tem quantos anos de música até agora? Só pra ter uma ideia. Tenho 27 anos de música. Perfeito. E em 27 anos, qual você acha que foi o maior ensinamento que a música te deu na vida, cara? O que que ela mudou sua visão de mundo? O que que ela te ajudou assim? Cara, a música é literalmente o meu mundo, assim. Eu acho que a única coisa que eu consigo ser realmente eu é com música. Meu melhor momento é fazendo música, minha melhor versão é fazendo música, os meus melhores pensamentos estão através da música. E eu acho que a música é uma entidade, mano, que move todos nós, assim. Todos nós. A gente nem tem ideia do que é, mas é um organismo espiritual gigantesco que eu vejo, que eu sinto, que me alimenta, que me impulsiona, que me dá motivo, que me emociona, que me faz cada dia melhor, assim, maior. É muito maravilhoso estar encarnado aqui, conseguindo perceber música, mano. E ela tá presente 24 horas na vida. Tá É, presente 24 horas e, tipo assim, ela é a vida, mano. Eu sei disso. A música é o movimento da vida, do universo. é Tipo, isso. a gente é, a gente é frequência. E isso é um papo meio maluco, porque a gente não tem noção do quanto falar essa palavra frequência aí. Pô, a gente ouve frequência o tempo todo, o cara falando, 532, 440, para alinhar seus chakras. Não, mano, frequência de repetição. A gente é uma oscilação. A gente é Uhum. uma frequência, um pêndulo. E Poucas pessoas entendem o que realmente é frequência, né? realmente o que significa, né? Uhum. Sim. O mar é frequência. O mar, você vê a frequência do mar, a onda, a onda chegando, batendo. A gente é movido por frequências. E a música é a rainha de tudo isso. A música é como se fosse a conexão de todas essas frequências. Então, o teu tempo bom, mano, é quando você tá perto de um campo harmônico de frequências
que combinam com a tua frequência. Um tempo ruim é um tempo que você tá perto de harmônicos que não combinam com a tua frequência. É isso. Show. Cara, muito obrigado novamente pela entrevista. Adorei conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado também do nosso papo. Tem muito. E, pô, pra quem quer te acompanhar nas redes sociais, quer ouvir seu trabalho, tá esperando aí o lançamento, onde é que a gente te encontra? É Glebo com dois Bs, Glebolândia também, com Uhum. dois Bs. É isso aí, muito obrigado pelo papo. Feliz de estar aqui com esse lançamento. Ouçam muito, me sigam nas redes sociais aí, ouçam, me sigam no Spotify. É importante, você que já me ouve, tá me vendo aqui, pô, se você não segue, aperta ali e segue, porque isso muda tudo também. Bota a Aí, música na playlist, manda para aquela pessoa que você quase namorou. E é isso, vamos ouvir música, viver, ser feliz, se e- amar, e é isso. espera ver a resposta também da pessoa. É isso aí. É isso aí. E, cara, e a ansiedade, como é que tá pro dia, pô? Não te Pô, cara, perguntei isso. você tinha que estar aqui. Eu vou fazer uma festa. Vou fazer a festa do vinho branco, quinta-feira, mano, de quinta pra sexta. Vou botar um telão aqui, convidar os amigos, ficar bêbado e comemorar. Assistir Pô, o, arrasou, cara. assistir o clipão que tá lindo. E é isso, meu mano. É Vamos isso, curtir aqui. cara. É isso, valeu, amigo. Até a próxima. Tá bom? Fica com Deus, mano. Tamo junto. Tchau.